Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 31 de maio de 2024 para juntos lermos a palavra do Senhor. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário e se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações. Receba também nosso momento devocional diário. E, meus queridos, nessa altura já estou chegando no Brasil, já estou de volta. Graças a Deus, daqui a pouquinho estaremos todos juntos novamente, depois desse tempo tão agradável no Canadá. Com certeza foi maravilhoso e estarei com vocês já na próxima segunda, certamente de volta, atualizando nossos dias, né? Tudo certinho. Hoje, dia 31, nós leremos 1 Reis, tá? Quero dizer que na nossa leitura, como ela está na abordagem cronológica, nesse dia 31 de maio, nós leremos 1 Reis de 1 a 4. Ontem nós terminamos Salmos e hoje nós leremos 1 Reis de 1 a 4. Só que amanhã, dia 1º de junho, não será Reis, tá? Então fiquem atentos aí, porque por conta da abordagem cronológica, nós estamos fazendo aí uma leitura diferenciada, tá bom? Se Adonias declara-se rei. 1 Reis, capítulo 1. Quando o rei Davi já estava bem velho, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei nosso senhor e cuide dele. Ela se deitará junto ao peito a fim de aquecer o rei nosso senhor. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem bonita e encontraram uma sunamita chamada Abisag e a levaram ao rei. A jovem era realmente bonita, cuidava do rei e lhe servia, mas o rei não teve relações sexuais com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, ergueu-se dizendo: eu serei o rei. Ele providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. O seu pai nunca o havia contrariado, perguntando: por que você age assim? Adonias também era muito bonito e havia nascido logo depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e estes decidiram apoiá-lo. Contudo, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem Salomão, seu irmão. Então Natã perguntou a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não ouviu que Adonias, o filho de Agite, se tornou rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar sua vida e a vida de Salomão, seu filho. Apresente-se ao rei Davi e diga-lhe: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva prometendo certamente Salomão, o seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já bem idoso, no qual a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você deseja? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a essa tua serva pelo Senhor, o teu Deus. Certamente Salomão, seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Agora, porém, Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou Salomão, o teu servo. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti.
para que lhes anuncie quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados, eu e Salomão, meu filho, seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei de que o profeta Natã havia chegado, este entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. Natã lhe disse: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi sacrificar muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora estão comendo e bebendo com ele e aclamando: Viva o rei Adonias! Ele, porém, não convidou a mim, que sou seu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, o teu servo. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem informar os teus servos? Quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Salomão é proclamado rei. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou na presença do rei e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: tão certo como vive o Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, certamente hoje mesmo executarei o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Salomão, o teu filho, me sucederá como rei e se assentará no trono, no meu lugar. Então Batseba curvou-se com o rosto em terra e, prostrada diante do rei, disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, este os instruiu: levem os oficiais do seu senhor com vocês, ponham Salomão, meu filho, sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Nesse momento toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará no meu lugar. Eu o designei para ser o líder de Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, assim esteja ele com Salomão, e torne o seu trono maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o jarro com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Todo o povo o acompanhou, tocando flautas e cheios de alegria. A celebração era tão grande que o chão tremia com barulho. Adonias e todos os seus convidados ouviram isso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa esse barulho? Esse alvoroço na cidade? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve trazer boas notícias. De modo algum, Jonatas respondeu a Adonias. O rei Davi, o nosso senhor, constituiu Salomão rei. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar na mula do rei. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. De lá eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada. E esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar o rei Davi, o nosso Senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o trono dele maior que o teu. O rei prostrou-se na cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor no meu trono.
Diante disso, todos os convidados de Adonias se levantaram, tremendo de medo, e se dispersaram. Adonias, porém, com medo de Salomão, levantou-se e foi agarrar-se aos chifres do altar. Então informaram Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado aos chifres do altar. Ele diz que hoje mesmo o rei Salomão jure que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou alguns homens e eles o fizeram descer do altar. Adonias veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para a sua casa. Últimas instruções de Davi a Salomão. 1 Reis, capítulo 2. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, seu filho. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e haja como homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você terá êxito em tudo o que fizer e aonde quer que for, de modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Seja, porém, bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Lembre-se também de Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Maanaim. Depois, porém, desceu ao meu encontro no Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor que não mataria a espada. Contudo, agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, o seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. O reinado de Salomão é consolidado. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: você vem em paz? Sim, respondeu. Ele acrescentou: tenho algo a dizer. Fale, disse ela. Você sabe, disse Adonias, que o reino era meu. Todo Israel me via como rei. As circunstâncias, porém, mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e peço que não o recuse. Ela disse: diga. Então ele prosseguiu: peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não se recusará a atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-lhe, disse ela. Peço que não o recuse. O rei respondeu: faça o pedido, minha mãe. Não me recusarei a atender você. Então ela disse: dê a Abisag, a sunamita, por mulher a Adonias, o seu irmão. O rei Salomão perguntou à sua mãe: por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor,
Que Deus me castigue com todo rigor se isso que Adonias falou não lhe custar a própria vida. Agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu no trono de Davi, o meu pai, e fundou uma dinastia para mim, conforme prometeu, hoje mesmo Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para as suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, o meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se aos chifres do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vá matá-lo. Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não, respondeu, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei mandou a Benaia: faça o que ele diz. Mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento do meu pai, Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Que a paz do Senhor, porém, esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, foi e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército e designou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir a nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto. Será o responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. Teu servo fará conforme disse o rei meu senhor. Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Contudo, 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: os seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis em Gate procurar os escravos. De lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão foi informado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate, de que havia voltado, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz jurar pelo Senhor e o adverti: no dia em que for a qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que dei a você? O rei acrescentou: no seu coração você sabe todo o mal que fez a Davi, o meu pai. Agora o Senhor faz recair a sua maldade sobre a sua cabeça. O rei Salomão, porém, será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Salomão pede sabedoria. 1 Reis, capítulo 3. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Depois a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio, do templo do Senhor e do muro em volta de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos santuários locais, pois ainda não tinham sido construído um templo para o nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando de acordo com os estatutos de Davi, o seu pai. No entanto, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos santuários locais.
O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal santuário local, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho de noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu trataste o teu servo Davi, o meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não passo de um jovem, e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: Já que você pediu isso, não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como Davi, o seu pai, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete para todos os seus oficiais. Um veredito sábio. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Se me permites, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho enquanto ela estava comigo em casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, o filho desta mulher morreu porque ela se deitou sobre ele. Então ela se levantou no meio da noite, enquanto eu, tua serva, dormia, e pegou o meu filho que estava do meu lado e o pôs ao lado dela. Depois colocou o filho dela morto ao meu lado. Quando amanheceu e eu me levantei para amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando, porém, olhei bem para ele com a luz da manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. A primeira, porém, insistia: Não, o que está morto é seu, o meu é o que está vivo. Assim, elas discutiam diante do rei. O rei disse: Esta afirma: O que está vivo é o meu filho, e o seu é o que está morto. Aquela diz: Não, o que está morto é seu, o meu é o que está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão pelo seu filho, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu seu veredito. Não matem a criança, deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Os oficiais de Salomão. 1 Reis, capítulo 4. Assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais oficiais: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Eliorefe e Aías, filhos de Ziza, escribas, Josafá, filho de Ailude, secretário do rei, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, Aizar, responsável pelo palácio, Adonirão, filho de Abida, chefe do trabalho forçado,
Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo o Israel que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, dos montes de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, Saalbim, Bet-Semes e Elon, Bet-Anã, Ben-Ezed, em Arubote, Socó, em toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab, em Nafote-Dor. Ele se casou com Tafate, filha de Salomão. Baaná, filho de Ailude, em Taanaque, e em Megido e em toda a Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, além dos limites de Joquemeão. Ben-Geber, em Ramote de Gileade. Os povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, pertenciam à sua jurisdição, como também a região de Argob, em Bazã, e as suas 60 grandes cidades muradas, cujas portas tinham trancas de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naftali. Ele era casado com Bazemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Alote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. As provisões diárias de Salomão. O povo de Judá e de Israel eram tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e serviram a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram de 30 coros da melhor farinha e 60 coros de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado de pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves gordas. Ele exercia domínio sobre todos os reis a oeste do rio Eufrates, desde Tivsa até Gaza, e tinha parte em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais, cada um no mês que lhe correspondia, forneciam provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar da sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar as suas cotas de cevadas e de palha para os cavalos e para as parelhas de cavalos. A sabedoria de Salomão. Deus concedeu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outra pessoa, mais do que Etã, o Esraíta, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. A sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os animais de rebanho, as aves, os animais rastejantes e os peixes. Pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, enviadas por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Encerramos hoje mais demorada, né? A leitura fazia tempo que não era tão demorada, né? Salmos era mais curtinho, então agilizava-se a leitura. Mas hoje vamos pela última vez falar o versículo de Romanos, só que para encerrar o mês e fechar, nós vamos falar o versículo 1 e 2, tá bom? De Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Agora vamos parabenizar os aniversariantes desse dia 31. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 31 de maio de 2024. Parabéns aos casais que comemoram mais um ano de casados. E parabéns também aos bebezinhos fazendo mêsversário hoje. Meus parabéns também para a Ilza Silva, lá de São José do Rio Preto, nossa irmã querida, irmã Dona Ilza. O Denner Borges, também de São José do Rio Preto. O Ulisses Abdala, também de São José do Rio Preto. A Ellen Paiva, de Salvador. Alessandra Pereira, esposa do nosso querido, missionária Alessandra, na verdade, né? Esposa do nosso querido pastor Isaías Chagas, lá de Araguaçu. E a Jo Abreu, de Tesouro. Parabéns, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Ó grande Deus, nosso eterno Pai, te damos graças, Senhor, por cada casal que hoje comemora mais um ano de vida, suplicando-te, ó Deus, que derrame sobre eles muita harmonia, paz, alegria, amor sem fim, Pai. Abençoe, ó Deus, também os bebezinhos, completando mais um mês de vida, que eles possam, ó Deus, ser a alegria dos seus pais, crescerem, Pai, em estatura, graça diante do Senhor e dos homens. Abençoe também, ó Deus, a Dona Ilza, o Denner, o Ulisses, a Ellen, a Alessandra e a Jo Abreu. Ó Deus, com muitos anos de vida, muita prosperidade, muita saúde, muita alegria, muito amor, muita harmonia, Pai, em nome de Jesus. Conceda dádivas sem medida sobre a vida deles, para que eles experimentem, ó Pai, a boa mão do Senhor sobre eles hoje e para todo sempre. Querido Deus, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor esteja sobre cada um em todas as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse aí, meus queridos e minhas queridas, Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?